Olá, estamos aqui para podermos analisarmos este tema que estamos trabalhando, né, dentro da disciplina Indivíduo, Grupo e Sociedade, a qual estou embasando com vocês teoricamente com o Luckmann e com o Berger. Nós já trabalhamos, né, os processos que nós entendemos como aqueles que compõem a socialização primária. É muito importante que se entenda, né, essa primeira etapa, né, da disciplina. O que nós já estudamos, né? Nós estudamos como que o processo de institucionalização acontece, né, que é através de uma ação, né, que vira um hábito e que o sujeito vai se afastando dela, né, as gerações, se transforma num padrão onde aqueles sujeitos estão mais distantes da ação e depois o processo em si institucionalizado, né, onde se diz é assim que as coisas são, onde há uma ausência de sentido do pragmático que exigiu aquela ação ser executada, né? Então, a ausência desse sentido é que faz com que pareça a nós muito natural o fenômeno social. Outro ponto que posso aqui ditar para vocês é a linguagem, né? Que nós vimos que ela é uma ferramenta imprescindível para que nós possamos fazer a transmissão do conhecimento. Então, a linguagem, ela tanto denota aquilo que quer se transmitir intencionalmente, quanto aquilo que se transmite sem a intenção direta de transmitir, como a forma de falar, a forma de acessar o outro, a forma de se expor ao outro, que nós podemos chamar de sociabilidade. Que são essas pequenas maneiras que cada povo constrói de uma forma muito específica, muito própria. Então, se nós queremos conhecer um povo, queremos compreender a sua forma de ser, que a princípio, com certeza, vai nos parecer estranha, porque é diferente da nossa, e a nossa nos parece muito natural, né? Ela tem a conotação de é assim que as coisas são. Lidar, ter acesso ao diferente causa uma estranheza. Se nós adentrarmos no campo da linguagem desse outro, né, outro povo, outra cultura, nós vamos compreender por que as coisas se construíram daquela maneira, como que não se trata de certo ou errado, mas de uma forma de ser. A linguagem expressa isso. Tudo isso mostra, tudo isso revela, né, o quanto que nós não somos tão livres quanto pensamos, né? Nós temos uma forma na qual nós somos inseridos ao nascermos para pertencermos àquele grupo social. Outro ponto importante para nós tratarmos, que nós tratamos também, né, aqui fazendo essa recapitulação, que é o nosso aparato biológico. O que tem o nosso aparato biológico? Ele é precário, né? Ele é o mais precário dos mamíferos superiores. E é essa precariedade, esse pouco com o qual nós nascemos do ponto de vista instintual, poucas coisas, poucas habilidades, né, elas são inatas. Isso faz com que nós tenhamos que buscar lidar com a nossa precariedade com as nossas invenções, com as nossas construções. Então, a nossa precariedade biológica, ela nos abre para a criação, ela nos abre exatamente para esse fenômeno social. E isso se dá no contato do homem com o meio ambiente. Isso é extremamente importante. É no contato do homem com o meio ambiente, transformando o meio ambiente, que o homem transforma a si mesmo, que o homem constrói uma cultura, que o homem constrói formas de se relacionar uns com os outros, né? Como assim transformando o ambiente? Como o nosso aparato biológico, ele é muito precário, nós não conseguimos
por conta do biológico, sobreviver na natureza. Não nos é possível. Mas nós conseguimos porque nós transformamos o ambiente, construindo casas, construindo roupas, né, formas de proteger o corpo das intempéries do ambiente, seja o frio, seja o calor, seja a umidade, seja qual for, né, da mais extrema de um lado à mais extrema de outro. Um calor intenso, um frio intenso, o ser humano, ao transformar esse ambiente, ele se favorece, né? Ele o transforma para se favorecer e garantir, assim, a sua sobrevivência. E nós continuamos a fazer isso. Isso não é apenas algo que vem do passado, né? Isso vem lá do nosso antepassado até chegar nos dias de hoje e ainda continuamos transformando o meio ambiente, né? Então, quando nós construímos formas de se locomover mais velozes, né, para que a gente possa ganhar tempo, quando nós temos as ferramentas virtuais que nos permite estarmos, né, em lugares onde o nosso corpo não está, né, que é o que está acontecendo aqui agora. Vocês estão me assistindo, eu não estou aí com você de corpo presente, mas estou me fazendo presente, né, através dessa gravação. Então, essa transformação do meio ambiente, olha que evolução, nós chegamos numa transformação do tempo e do espaço. Talvez você esteja me assistindo aí de uma forma acelerada, espero que não, porque eu não gosto. Mas, se estiver, é um recurso do YouTube, você está interferindo, né, tanto nessa questão do tempo quanto no espaço. Olha onde que chegamos na nossa capacidade de podermos modificar as coisas, modificar o ambiente, modificar a natureza. E é nessa modificação que o impacto chega até nós, né? Nós não pensamos mais da mesma forma, né? A noção de distância hoje ela é totalmente diferente de 20 anos atrás. A nossa percepção de tempo ela é outra. Nós temos pressa para as coisas, nós nos relacionamos com o tempo e com o outro de uma maneira muito acelerada e que o ritmo é tocado por essa mudança que nós estamos fazendo no tempo e no espaço através das ferramentas virtuais, tá? Nada vem sem registro, nada vem sem preço. A partir disso, dessas ferramentas e outras, né, nós vamos ver nesse estudo dirigido 3 sobre os papéis, vamos ver sobre a sedimentação e aí a gente finaliza esse processo de construção da realidade. É um processo que nós chamamos de primário. Por que ele é primário? É isso que eu quero construir aqui com vocês. Porque ele se dá no início da vida. Ele se dá a partir do momento que você nasce, né? E ele ocupa toda a sua infância. Por isso que ele é primário. E quem é a instituição principal desse processo, responsável por esse processo, por essa transmissão, é a família. Porque é na família que a criança é recebida, salvo algumas exceções, mas em sua grande maioria. A família é quem recebe, a família faz essa transmissão. E como eu disse, é uma transmissão com intenção e uma transmissão sem intencionalidade, mas que mesmo assim é forte e maciça. A criança vai fazer parte da dinâmica daquela família, ela vai adotar os hábitos, as crenças, até os sintomas, né? Até os adoecimentos, sejam eles físicos, sejam eles emocionais, né, espirituais, seja o que for. Mas a criança ela vai ser inserida e ela vai participar, né? Ela é um corpo que participa ativamente disso que já estava pronto. Tá? Então, quando nós estamos falando dessa construção subjetiva primária, passam aí outras instituições, como a família, né, como a religião, tem outras instituições que auxiliam, mas até a escolha dessas instituições é a família quem vai fazer, né, que vão ali entrar dando o suporte. Então, é responsabilidade da família esse primeiro momento. Agora, aquilo que vai se transmitir
aí depende de uma série de interferências, como eu disse, é intencional e não intencional. Então depende da condição socioeconômica, depende da condição das próprias relações, da saúde mental. Tem uma série de interferências aqui daquilo que nós transmitimos sem intencionalidade, tá? O fato é que a criança, ela é inserida num mundo sem ela escolher, né? E que mundo é esse? Vai desde a condição macro, né, o país, a língua, até essa condição micro, né, que são as condições da família, né, o potencial da família, as precariedades da família, tá ali aquele combo completo em que a criança é inserida, tá? Então, se nós pararmos para pensar, tudo que nós não somos é livres, né? Não há liberdade nenhuma nisso, nenhuma, né? Nós não decidimos no que vamos crer, nós não decidimos naquilo que vai ser incorporado no nosso ser, né? Isso é de fato uma herança, esse é de fato o legado, né? Do qual você vai a vida inteira estar às voltas com ele, né? Você vai ter condições de repensar algumas coisas, e aí aqui já entro, né, naquilo que nós vamos iniciar no estudo dirigido 3, que é o processo de construção subjetivo secundário, tá? Que é quando nós fechamos ali a infância, né, e adentramos na adolescência, e aí a gente começa a buscar outras realidades. A gente começa a ter a segurança e até a demanda, a necessidade de ter contato para além da família. Isso é extremamente saudável, tá? Embora gere muito conflito dentro de casa. E aí você passa muito mais tempo fora de casa que dentro de casa. Então você tem contato com outras realidades, você visita amigos, você faz viagens, né? Você às vezes ouve pessoas com outras perspectivas de construção filosófica, religiosa, espiritual, se preferir, enfim, o sujeito começa a receber transmissões para além daquela que a família transmitiu. E nesse momento, o sujeito ele tem uma segurança interna de questionar a família, que não é possível na infância, muito menos na primeira infância, onde o sujeito ele precisa de sentir que pertence, para ele ter o sentimento de pertença no mundo, não só na família, né? E o laço afetivo que se constrói naquele momento é que faz com que a criança esteja totalmente dominada por aquele contexto, né? Senão ela sente culpa, ela se sente ameaçada de perder o amor dos pais, o reconhecimento dos pais, né? O medo dessa perda é insuportável. Então a criança abre mão de qualquer pensamento que possa entrar em conflito, pelo menos naquele momento, né? Isso faz esse retorno na adolescência, faz com força. E aí o sujeito ele vai se permitir, por já uma segurança interna, uma condição de se perceber como pessoa para além dos familiares, exatamente porque desenvolveu o seu aparato cognitivo, o seu aparato emocional, ele se percebe sujeito. A criança não se percebe sujeito, né? Ele se percebe parte daquele grupo, enquanto adolescente e adulto nem se fala, né? Eu acho que o processo do amadurecimento humano, né? Isso vai acontecendo progressivamente. Cada vez mais a gente vai se percebendo como sujeito. Isso não é pronto na adolescência também, né? Temos que ter cuidado aqui com isso. Mas na adolescência isso vem com muita coragem, com alguns atropelos, mas com alguma coragem, para que o adolescente possa se lançar para fora da casa, se lançar para fora desse grupo primeiro, tá? E aí na socialização secundária, a partir desse contato com o outro, alguns fenômenos vão acontecer, e são esses fenômenos que nós vamos poder estudar no estudo dirigido 3, né? Só começar, e depois nós vamos aprofundar no estudo dirigido 4, junto com o último processo, que inclusive eu já até anunciei, que é a desinstitucionalização. Tá bom? Mas aí ficam cenas
para os próximos capítulos. Por hoje eu fico com esse ponto para vocês, tá? Que a socialização subjetiva, ela é primária e ela também é secundária, tá bom? E a socialização, né, a construção objetiva, né, que é essa do todo, do macro, da cultura, essa que constrói isso que é maior do que o sujeito, né, que é a própria ordem social, essa nós estamos aí estudando e vamos passar pelos papéis e pela sedimentação, tá bom? E veremos também um filme muito bacana que vai permitir vocês verem todos esses processos que nós estamos trabalhando, tá? Mas fica para depois. Por hora, né, eu recomendo vocês a leitura, né, do texto do Luckmann e do Berger, A Construção Social da Realidade, que vocês façam progressivamente. Assistam os vídeos, né? E faremos também depois um trabalho, né, como eu falei, enunciei em conjunto com o que foi proposto pela professora Gabriela, tá? O mesmo trabalho, né, que ela vai passar para vocês, um ela já passou, o outro ela vai passar, é o trabalho que eu vou aproveitar para linkar aqui com a parte que me compete, tá bom? Um abraço para vocês, ótimos estudos!